Eu, em primeiro lugar, quero afirmar a todos e todas que, graças a Deus, o nosso país caminha para a absoluta normalização institucional com muita velocidade. Hoje, o excelentíssimo presidente da República, Lula, realizou reuniões com os 3 poderes da República, também com os comandantes das Forças Armadas, de modo que, tanto no que se refere às instituições civis, quanto no tocante às instituições militares, reina a plena compreensão quanto à importância da proteção da Constituição e da democracia. Então, mais uma vez, podemos afirmar que golpistas, terroristas, criminosos em geral, não obtiveram êxito nos seus intentos de ruptura da lei, da legalidade. Nós estamos tomando providências complementares para que esta tendência ou esta conjuntura mais positiva do que a de ontem se mantenha. Nós recebemos a colaboração de governadores e governadoras de vários estados, aproximadamente 10 estados, que já enviaram contingentes que foram mobilizados por portaria que eu editei ontem e vou editar outras, para fortalecimento da Força Nacional. Nós teremos aproximadamente mais 500 homens na Força Nacional, oriundo desses estados, e quero, em nome do nosso governo, do governo federal, em nome do presidente Lula, agradecer a esses governadores e governadoras que, inclusive, estarão daqui a pouco em reunião no Palácio do Planalto. Esse contingente da Força Nacional visa apoiar as providências que nós estamos adotando ao longo dessa semana, sobretudo, como as senhoras e os senhores viram, na proteção à esplanada dos ministérios, Praça dos Três Poderes, e, com isso, o contingente da Polícia do Distrito Federal, inclusive, poder retornar às suas funções normais. Faço questão também de mencionar que foram realizadas as perícias pela Polícia Federal nos edifícios sede do Poder Executivo, do Congresso Nacional e do Supremo, perícias estas visando a instrução dos inquéritos que estão sendo instaurados no âmbito da Polícia Federal e também para a promoção da responsabilidade civil, ou seja, esses laudos periciais dimensionando os danos, os prejuízos, vão ser remetidos à Advocacia Geral da União para que cobre a indenização de quem perpetrou danos materiais, alguns irreparáveis, em relação aos edifícios sedes e ao patrimônio histórico ali alojado. Além, portanto, da perícia servir para a configuração dos crimes, servirá também para aparelhar as ações de indenização que a Advocacia Geral da União deverá promover, visando a reparação dos danos nos edifícios sede dos poderes. Em relação à tentativa de continuidade dos atos antidemocráticos, nós chegamos a ter ontem, às 22 horas, 9 rodovias federais interditadas. A Polícia Rodoviária Federal agiu imediatamente e não houve resistência e essas rodovias foram desobstruídas. Em relação a ônibus apreendidos, a Polícia Rodoviária Federal efetuou a apreensão de 40 ônibus, inclusive alguns em deslocamento, que já estavam saindo de Brasília por estradas federais. E é importante mencionar que, inclusive, num desses ônibus apreendidos, havia arma de fogo, o que mostra, infelizmente, uma preparação para atos de violência. Sobre a realização de prisões, nós tivemos ontem a realização de 209 prisões em flagrante. Esse número, claro, sempre é atualizado à luz das circunstâncias concretas. Nós tivemos esses 209 e, neste momento, estão sendo ouvidas aproximadamente 1.200 pessoas,
totalizando algo em torno de 1.500 detenções, prisões. Em relação a estes detidos, a imensa maioria se encontravam no acampamento situado no setor militar urbano, em Brasília. Ontem houve um entendimento com o Exército Brasileiro. Essas detenções foram feitas hoje pela manhã, ônibus foram disponibilizados para essa finalidade, desde as 6 da manhã. O senhor interventor federal, na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, comandou pessoalmente essas operações e, nesse momento, as pessoas estão na sede da Academia Nacional de Polícia, sendo ouvidos por 50 equipes de Polícia Judiciária Federal. Então, nós temos 50 equipes que estão identificando essas pessoas, ouvindo, e, claro, um encaminhamento jurídico vai ser feito de acordo com os delegados e o próprio Poder Judiciário. Menciono, finalmente, nessa atualização, que nós abrimos o e-mail denúncia@mj.gov.br, denúncia@mj.gov.br, e esse e-mail visa a que a sociedade colabore, além das investigações que estão sendo feitas. Nós já recebemos 13.000 e-mails até o presente momento, e há uma equipe fazendo a triagem. Para quê? Para que a responsabilidade penal vá além daqueles que estiveram presencialmente aqui na esplanada. Ou seja, que cheguemos aos financiadores, aos organizadores. Em relação a isto, claro, a Polícia Federal, com os delegados presidentes dos inquéritos, irão tomar as providências, se for o caso, de solicitar prisões temporárias, prisões preventivas. Nós já temos mandados de prisão expedidos para cumprimento e outros tantos, obviamente, serão solicitados pela Polícia Judiciária da União, pela Polícia Federal. E finalizo com a explicação de que há, às vezes, daqui e da colar, uma visão segundo a qual pessoas que não cometeram crimes foram alcançadas pelas medidas coercitivas. A visão que nós temos, e é esta visão que a Polícia Federal está concretizando, é que nós vivenciamos ontem um conjunto de crimes. Nós temos o crime de golpe de Estado, é esse o nome no Código Penal, para que não haja nenhuma dúvida. Nós vivemos o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tivemos crime de dano, inclusive qualificado, porque é patrimônio público, inclusive patrimônio tombado pelo patrimônio histórico. Tivemos associação criminosa, tivemos lesões corporais, inclusive em relação a profissionais de imprensa que foram atacados, e nós queremos nos solidarizar com eles. E este conjunto de crimes faz com que haja, portanto, múltiplas possibilidades de responsabilidade. Quem tiver dúvida, vá ao artigo 29 do Código Penal, que é o artigo que trata do modo como uma pessoa é identificada como coautor ou partícipe de um crime. E, portanto, são esses dispositivos do Código Penal que estão sendo aplicados, associados ao Código de Processo Penal, que define o conceito de prisão em flagrante. Todas essas providências, claro, serão comunicadas ao Poder Judiciário, que aí vai adotar as providências que considerar cabíveis. E aí já não nos compete opinar quanto a isso. Essa é a síntese da atualização de números, dados, providências. E, de um modo geral, nós acreditamos que esses eventos não obtiveram êxito em si mesmos e não obtiveram êxito no seu intento, que era gerar uma espécie de efeito dominó. Havia expectativa, aparentemente, de que alguns acreditavam que, a partir daqueles eventos simbólicos, da subida da rampa do Congresso, do Supremo e do Planalto, se produzisse um quadro de anomia no Brasil e, com isso, houvesse uma situação propiciadora de novas aventuras. Isto foi debelado, foi vencido,
e nós acreditamos que, nesse aspecto, o pior passou. E por que, senhoras e senhores, sociedade brasileira que nos acompanha, é necessário agir nos termos da lei? Porque a resposta penal e mesmo a resposta cível, a indenização, tem um duplo objetivo. De um lado, nós estamos cuidando da punição de quem infringiu a lei. E, por outro, nós estamos cuidando de prevenção. E, portanto, nós não podemos e não vamos transigir no cumprimento dos deveres legais, porque este cumprimento é essencial para que tais eventos não se repitam.